Neno Del Castillo é um artista visual que vive e trabalha no Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, o artista vem desenvolvendo séries de desenhos cujas estruturas manifestam-se extremamente complexas ao conciliar em questões específicas de natureza temporal, histórica, geográfica, cotidiana, social, política, dentre tantas outras mais. O modus operandi de Castillo não podemos afirmar que seja de natureza desenvolvimentista, em que uma série leva a outra, senão desenvolvem-se nuclearmente quando cada célula-série se ocupa de questões diferenciadas, contudo, afins ao conjunto como um todo. Os jornais, com seu conteúdo textual e imagético, sempre interessaram ao artista, quando operava a partir das dimensões geográfica, em que a cidade do Rio de Janeiro era uma forte referência, e temporal, quando buscava proximidade das datas das publicações. Assim, localizamos já na intervenção do artista Jardim das Delícias, realizada no Espaço Sérgio Porto, no Rio de Janeiro, em 1991, o interesse por tal veículo de informação. Castillo obstruiu o espaço da galeria com 3 toneladas de uma mesma tiragem de jornal, deixando apenas uma fresta para o resto do espaço. Compunha ainda a intervenção um fragmento bíblico do Gênesis. A partir da concretude e materialidade dos jornais, repetidos em seu conteúdo, o artista deu corpo àquilo que seriam acontecimentos efêmeros em trânsito. O jornal, nas diversas referências do artista, representa um conjunto de ações, geografias e temporalidades, por fim, factualidades. A partir de um processo de depuração e de forma extremamente inteligente, Castillo passa a desenvolver desenhos em que a imagem e o conteúdo textual dos jornais são os motores para que o artista intervenha no papel com bastão oleoso preto, resultando novas narrativas a partir daquelas referenciais trazidas cotidianamente. A utilização do bastão oleoso absolutamente preto e opaco aqui pode constituir-se como uma espécie de alusão à materialidade da tinta dos jornais. O artista promove, nas suas diversas séries nucleares de desenhos, enfrentamentos que envolvem a ocultação de textos e imagens, mas que, contudo, mantêm-se paradoxalmente intactos na sua imanência. Importante o fato de que, apesar das suas múltiplas referências, seus desenhos operam uma síntese, em que o protagonismo da cor preta do bastão oleoso, contrastada ao papel branco, promove uma estrutura cígnica,
cujas camadas incessantemente sobrepostas corroboram na sua tectônica. A dimensão temporal dos seus desenhos é de natureza benjaminiana, ao valorizar a existência das suas múltiplas camadas que, visíveis ou não, permanecem ali, seja na sua concretude, seja como referência conceitual. Na sua última série de desenhos, Ensaio para a Construção de uma Opinião Inconstante, realizada com bastão oleoso preto e papel canson branco, Castilho dá continuidade à sua investigação sobre as relações entre a escrita do mundo, delimitando limites geográficos e temporais. Enfoque na cidade do Rio de Janeiro e proximidade na data de publicação. O título desta série, repita-se, Ensaio para a Construção de uma Opinião Inconstante, dá a sua dimensão crítico-estrutural, em que o sentido de um aberto, de algo inconcluso, em constante dinâmica, acorda-se à factualidade que envolve o tema. Os jornais, como veículo de falas e acontecimentos continuamente em trânsito. Importante também o fato dos jornais, per si, manifestarem-se como um site funcional, ou seja, um veículo em contínuo movimento, na sua distribuição geográfica e nos seus desdobramentos domésticos do seu uso, por exemplo. Assim, não se trata absolutamente de uma interpretação formal da estrutura textual e imagética que compõe os jornais. Ao contrário, o artista promove um exercício crítico abstrato de imagens cígnica-caligráficas, espécies de símbolos que, segundo o artista, podem ensaiar uma pré-palavra. Considerar seus desenhos como abstrações significa considerar o uso do termo na sua origem. A palavra abstrair tem sua origem no latim abstrahire, em que o prefixo abs refere-se à separação e o tahire a puxar ou arrastar. Ou seja, a abstração promovida por Castilho refere-se à tomada de elementos da realidade factual como instrumento de leitura crítico-reflexiva a partir da sua reconstrução narrativa. De outro modo, as suas referências textuais e imagéticas que antecedem os seus desenhos são convertidas pelo artista em enfrentamentos, ensaios, que corroboram na revelação de uma dinâmica de natureza narrativa, tão aberta quanto inconclusa.
Os desenhos que compõem esta série não possuem uma unidade formal. Isto contrariaria sua natureza investigativa. Trata-se de um conjunto de natureza infindável que, em comum, possuem a utilização dos mesmos materiais, além do exercício de uma espécie de escrita plástica, como meios para a promoção de tal enfrentamento. A técnica utilizada por Castilho é relevante neste processo. O artista utiliza o papel canson de 290 gramas como meio de promover a ação incisiva do bastão oleoso preto. A materialidade do bastão incrusta-se nas tramas do papel entropicamente. Desta forma, a formulação tradicional de bastão oleoso sobre papel aqui não se aplica, determinando-se numa ação conjuntiva, bastão oleoso e papel. A estrutura construtiva desta série de desenhos alterna-se entre, ora, a materialidade do bastão oleoso preto, com o registro da ação do artista na sua fatura, ora, na pulverização da matéria bastão, em que o branco do papel prevalece, conferindo ênfase à espacialidade do desenho. Outro aspecto relevante da construção tectônica dos desenhos de Castilho refere-se ao seu aspecto gráfico, algo absolutamente inerente à categoria do desenho. O artista concilia as questões gráficas do desenho àquelas dos meios impressos, em que as manchas gráficas, escritas, tinta preta e imagens fazem parte do repertório plástico do artista e também do seu referencial, os jornais. Contudo, mais do que utilizar a mesma linguagem dos jornais, o artista promove uma espécie de concreção da sua essência, ao lhe dar um corpo material através do bastão oleoso preto. A matéria do bastão oleoso, entranhada no papel canson, de algum modo refere-se à técnica das antigas impressões deste veículo, quando fazia uso de prensas. Associar uma linguagem cígnica ao preto, de algum modo, faz referir à pintura de Franz Kline, por exemplo. Contudo, de acordo com Giulio Carlo Argan, o preto utilizado por Kline representava uma espécie de mácula de culpa no que se referia ao processo de industrialização pelo qual a sociedade passava. De outro modo, a cor preta nos desenhos de Castilho constitui-se como a materialização de algo per si tão fugaz, o trânsito de narrativas através das notícias. Apesar do desenho existir historicamente como uma categoria independente, paradoxalmente, também se desenvolveu como estrutura a priorística para a pintura, a arquitetura ou a escultura.
ou, de outro modo, para os projetos de uma forma geral. Assim, a materialidade latente nos desenhos de Castilho refere-se mais à afirmativa da sua existência e menos à sua mera representação a partir de um modelo histórico. Outro fator relevante que afirma seu sentido de concretude refere-se ao gesto construtivo empreendido pelo artista. Sua fatura revela-se extremamente relevante ao desvelar as suas subsequentes camadas. Apontar o seu caráter construtivo aqui não significa referir-se ao recente passado concreto e neoconcreto brasileiros, senão certamente à sua herança, quando este modus operandi construtivo, em que existe uma tectônica latente e desvelada, é mantido. A gestualidade presente nos desenhos de Castilho, especialmente nas suas manchas matéricas pretas, não é de natureza expressional, senão cígnica, em que a materialidade se constitui como recurso de afirmação de uma presença ou percurso. A presença de signos nas artes visuais sempre foi recorrente, contudo, no âmbito da arte contemporânea, trouxe novos aspectos, especialmente os de natureza filosófica. Mira Schendel, por exemplo, abordava a relação entre a imagem e a palavra a partir de uma reflexão poética sobre a linguagem e a existência. De outro modo, a produção artística de Neno del Castillo, de uma forma mais ampla, aponta para uma abordagem crítica da realidade a partir de temas da vida cotidiana, da cidade e sua história, em que o uso dos jornais como estrutura referencial manifesta-se especialmente relevante dada sua estrutura dinâmica, interna e externa. Há de se destacar que a herança fenomenal neoconcreta desenvolveu-se para uma factualidade nas abordagens estéticas atuais. Por fenomenal, entende-se o que pode ser apreendido pelos sentidos ou conhecido pela experiência imediata, sensível, perceptível, aparente. Por factual, o verdadeiro, real, palpável ou ocorrido, de existência ou veracidade constatada ou constatável. As práticas artísticas atuais, fundadas na existência a partir da sua veracidade constatada ou constatável, constituem-se como afirmativa do mundo factual, com todas as suas segmentações, polaridades e conflitos.
De forma absolutamente atenta à realidade, a opção de Castilho pela referência aos jornais como espécie de síntese da realidade cotidiana, especialmente a local e atual, constitui-se absolutamente cirúrgica. Nenhum outro veículo ou experiência reuniria com tamanha precisão tantos elementos que compõem a realidade. Ensaio para a construção de uma opinião inconstante, de Neno del Castilho, desenvolve-se a partir de um enfrentamento crítico-tautológico, em que as suas infinitas possibilidades são um meio e não um fim, um trajeto e não um destino.